E agora ele vai atravessar a terra de Samaria, e uma mulher, ele pede ela água, e ela fala, como sendo tu judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana, água. Ele fala, se soubesse quem te pedia água, pediria a ele daria a água da vida. Você é maior do que o meu pai Jacó, que cavou esse poço e deu de beber a nós e aos nossos descendentes. E ele fala com ela, vai, chama o teu marido. Ela fala, não tenho marido. Jesus falou, bem disseste, 5 você já teve, e esse que agora está com você também não é o seu marido. Essa mulher falou, eu vejo que o Senhor é profeta, mas dizem que virá o Cristo, e quando ele vier, vai nos ensinar, e ele fala, eu sou o que falo contigo. Os nossos pais adoravam nesse monte, mas os judeus dizem que é em Jerusalém que se deve adorar, e ele falou, mulher, eis a hora e já chegou, que nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Deus é Espírito e quer que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nisso seus discípulos chegam até ele e falam, mestre, come, né? Ele fala, uma comida eu tenho para comer. Consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E vós dizeis que há 4 meses para a ceifa, pois eu vos digo que os campos já estão brancos para a ceifa, e que eles deveriam trabalhar na seara, pregar o evangelho aos corações de todos. Eu vos enviei para ceifar aquilo que vocês não semearam, e outros entraram no seu trabalho. Muitos samaritanos creram nele por causa do testemunho daquela mulher, e cremos verdadeiramente que esse homem é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Passados 2 dias, Jesus vai para Galileia, que um profeta não tem honra na sua própria terra. E nisso chega um pai desesperado que o seu filho está à morte. E ele fala, se vocês não virem sinais, vocês não vão crer. Pode ir, seu filho vive. E o homem chegando lá, o seu filho estava curado. Ele vai subir para Jerusalém, contra um tanque chamado Betesda, tanque da misericórdia. Ficava um monte de paralítico coxo esperando que o anjo descesse para agitar a água, para que quem fosse colocado primeiro fosse curado. Quem vai em Jerusalém, esse tanque, ele deve estar mais ou menos hoje a uns 15 metros de fundura, porque Jerusalém foi soterrada várias vezes. Eles escavaram, encontraram o altar de Esculápio ou Asaclépio, que é o deus grego da medicina, aquele que está no avental dos médicos, aquela serpente. Eles acreditavam numa lenda que um anjo agitava água ali por causa de Esculápio, e quem fosse colocado primeiro era curado. Então Jesus, vendo que há muito tempo ele estava daquela forma, perguntou, queres ser curado? Em vez dele falar sim ou não, ele conta essa história. E Jesus fala, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa, seja curado. E os fariseus vindo aquilo, e os escribas, os saduceus, ficam com inveja. A maioria dos seus milagres ele fazia no sábado, e quando ele curava alguém no sábado, ele trazia descanso para aquela alma. O Senhor do sábado, que Deus é o seu próprio Pai, queriam alguma coisa para que pudesse matá-los. Jesus agora fala a sua missão, que assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, o Filho também faz a mesma coisa, e ele veio com a missão de salvar, buscar aquele perdido, por os doentes, os sãos não precisam de médico. Continua, o Pai a ninguém julga, mas ao Filho deu todo o julgamento. Jesus Cristo é juiz de vivos e de mortos. Leia Atos 10:42, diz o seguinte, e nos mandou testificar e dizer ao povo que ele, Jesus, é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Ele diz, em verdade te digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não será julgado, mas passou da morte para a vida. Não vos maravilheis, porque haverá a hora em que todos ouvirão a voz do Filho do Homem, e aqueles que estiverem nos túmulos levantarão, tiverem feito bem, levantarão para a ressurreição da vida, e os que estiverem feito mal, para o juízo. E termina, examinai as Escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna, pois são elas que testificam de mim. De Gênesis 3:15, até todos os profetas profetizam sobre Jesus de Nazaré, sobre o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Verso 46, ele fala para aqueles homens, se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam em mim, porque ele escreveu ao meu respeito. Bem, se vocês não creem no escrito de Moisés, como irão crer nas minhas palavras? E Jesus sempre era afrontado,
por aquela classe de religiosos. Hoje, a mesma coisa. Estão deturpando a palavra, mentindo, extorquindo as pessoas, pregando um falso evangelho de porta larga, transformando, mudando a lei de Deus em libertinagem, pregando e ensinando isso dentro das igrejas. Agora ele cruza o mar da Galileia e segue a ele numerosa multidão, e vai acontecer a multiplicação dos pães, que eu já expliquei em outro evangelho. E eles estão retornando e o vento começa a soprar, e eles veem Jesus voltando, caminhando em cima das águas. Fala para não temer, que é ele mesmo. Leia Gênesis 1:27, deu autoridade sobre peixe, sobre ave, sobre animal e sobre toda a terra. Isso é, sobre toda força que atua na terra. E entra no barco deles, o mar se aquieta. Quando eles, levando de manhã, não vê Jesus, atravessam o mar também atrás dele, até Cafarnaum. Do que nós temos que fazer para realizar a obra de Deus? A obra de Deus é essa: creiais naquele que por ele foi enviado. Amar a Deus de todo o seu coração e o seu próximo como a ti mesmo. Pregar o evangelho, sustentar missionários. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Está falando que ele é o verdadeiro alimento, é comer a palavra. Ele é o verbo, ele é a palavra. E quando você come essa palavra, ele funde em você, ele integraliza em você. No verso 40 ele fala: em verdade vos digo, que a vontade do meu Pai é essa. Todo aquele, qualquer um que vê o Filho do Homem e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Verso 49 ele fala: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. No 51 ele fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem dele comer não morrerá eternamente. E a comida que ele vai dar, a vida pelo mundo, é a carne dele. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Primeiro é tomar posse da nova aliança, o cálice da nova aliança. Depois é participar dos sofrimentos como um cristão. Leia Romanos 8,17, fala assim: se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, e escandalizavam-se nele. E ele falou: e quando mais vocês virem o Filho do Homem subindo para o lugar de onde havia descido, todo aquele que comer da carne dele tem a vida eterna. À vista dessa mensagem, muitos dos discípulos se retiraram e foram embora. E ele perguntou àqueles que ficaram: também vocês não querem ir embora? Simão Pedro falou: aonde nós iremos, Senhor? Somente tu tens a palavra de vida eterna. Em Atos 4,12, Pedro diz: não há salvação em nenhum outro, porque embaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Por um acaso eu não vos escolhi do número de 12, mas um entre vós é um diabo. É Judas, o ladrão, o que andava com a mão na sacola, queria trair Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço, fique na paz